são escusas, para não dizer outra palavra mesmo. Mas a política não é necessariamente ruim, né? A política da decisão, da coordenação, isso aí é muito importante, né? Senão, que nem o Nós falou, teria um índice, né? Um índice Selic, né? Cria um índice lá, que nem um ETF lá, e coloca lá, faz um cálculo de Excel. Não pode dar nem ideia não, que o pessoal vai gostar. Aí o pessoal aqui colocando aqui, o Paulo já mandou aqui, o grande problema do mercado em alta são as emissões levando 3 a 4% do nosso dinheiro. De fato, ali a gente vê, né? Essa é uma boa pergunta, inclusive, Note. Você, né, que você já tem uma experiência aí bem legal, você vê que em relação às taxas de emissão, você tem visto melhorias? O que você tem visto aí ao longo do seu tempo de educador financeiro? Olha, eu tenho maior vontade, se eu tivesse tempo suficiente, se eu tivesse uma equipe para levantar isso para mim, etc., eu queria de verdade fazer um levantamento histórico das taxas das emissões. Porque sempre que eu faço um vídeo, uma live, etc., e comento alguma coisa, sempre tem alguém querendo com a impressão ao contrário da minha. Não importa o que eu diga, sempre alguém discute. Então, tem horas que eu preferiria abandonar a opinião e tentar trazer o número duro, o número verdadeiro, digamos assim. Pesquisar mesmo. Emissões que foram feitas, qual foi a taxa de cada uma, o quanto o tamanho da emissão gera uma taxa mais alta ou mais baixa, o tamanho do fundo, etc. Porque o que muitas vezes acontece, na minha opinião, é que as pessoas que acompanham fundos imobiliários, entenda, eu não estou dizendo pessoas que investem. Tem um universo das pessoas que investem e tem um universo muito, muito menor, que são as pessoas que acompanham. Que é o pessoal que assiste tuas lives, que vê meus vídeos, que participa da live de fulano, beltrano, ciclano, que participa de grupo de WhatsApp, que participa de grupo de Telegram. Isso é uma fração muito pequena dos grupos, do total dos 2 milhões e pouco de investidores de fundos imobiliários. A gente acaba tendo a tendência, pela própria estrutura das redes sociais, a ficar preso numa bolha e achar que todo mundo acompanha do mesmo jeito que nós, qualquer assunto que seja, o que é falso. O que é falso. Por mais que, claro, tem muita gente que acompanha, tem, mas é uma fatiazinha mínima. É uma fatia de uma fatia de uma fatia do total de investidores. E aí, claro, muita gente deve estar se perguntando, Nós, o que isso tem a ver com taxa de emissão? Porque muita gente que investe em fundo imobiliário só acompanha, só fica sabendo que um fundo está com emissão ou não, porque o assessor autônomo dele liga e avisa. A pessoa só fica sabendo porque a corretora parou ali para fazer um e-mail e comunicar. Agora, esses profissionais não trabalham de graça. Sim. Esses profissionais não trabalham de graça, certo? Para quem não sabe, quando você participa de uma emissão, seja no direito de preferência ou na subscrição, etc., o seu assessor autônomo, a sua corretora, pode estar recebendo uma comissão. Quando as emissões são ali com taxa de 3%, 4%, 2% e balada, etc., tem ali 1% que foi para a tua corretora. E foi para o seu assessor. Quando você vê emissões com taxa de 0, qualquer coisa, o assessor, a corretora, não está sendo remunerado. Então, muitas emissões dependem ainda muito dessa força de venda. Dessa força de venda. Que, claro, abre-se aqui uma porteira para uma discussão sobre conflito de interesse, de até que ponto o assessor autônomo está indicando aquilo ali por causa da comissão dele ou pelo perfil do investidor. Aqui a gente vai abrir uma caixa de Pandora terrível, mas
É claro que existem bons profissionais e maus profissionais em tudo na vida. Agora, vocês podem ter certeza que muitos assessores autônomos, muitas corretoras, quando eles estão tendo uma boa comissão, eles vão te abordar com mais empolgação, podemos dizer assim. Mais intensidade. Exato. Do que quando ele não está sendo remunerado. Sim. Certo? E há um tempo atrás, no canal, eu fiz um vídeo que era o FII que a sua corretora talvez não quer que você saiba. Foi sobre a emissão do AFHI, que não estava pagando. Estava pensando nele. Que não estava pagando comissão. Então, se a gente pegar todas as emissões e falar o seguinte, não, só paga o custo do advogado, da CVM, da B3, ainda tem muita emissão que não vai se sustentar. Seja pelo tamanho, seja pelo fundo em questão, etc, etc. Porque é muito pouca gente que realmente acompanha. Só para poder dar um exemplo muito, muito claro. Uma vez no banco, estava conversando com uma cliente que investe em fundo imobiliário, não pelo Banco do Brasil, eu nem sabia que ela investia em fundo imobiliário, ela investia pela corretora dela, etc, etc. E aí ela falou, não, tem um fundo que eu gosto muito, o BBP 011. Oi? BBP 011. Não é BBPO 11? Ou seja, ela não sabia nem o código, porque ela olhava ali no extrato, achava que o O era um 0. Então ela via BBP 011, era BBPO 11. Esse é o nosso mercado de investidores, esse é o nosso mercado de verdade. Não é a galera que, estava ontem comigo numa live e hoje está aqui me assistindo de novo aqui na live contigo. Isso não é o mercado de fundos imobiliários de verdade, isso é uma fatia. Então, a gente ainda é um mercado que precisa, sim, do esforço de venda. E esses profissionais não vão trabalhar de graça. Não, maravilha, né? Você falou muita coisa aí, eu fui refletindo aqui, né, enquanto você estava falando, e realmente, assim, né, eu estava me pegando pensando sobre as taxas de emissão, e, de fato, eu também nunca não vi nenhum estudo, né, mais objetivo em relação a isso. Eu tendo a pensar que com a evolução do mercado, né, melhoria do tamanho dos fundos, com a melhoria, inclusive, da base de cotistas dos fundos, incentivos para taxas de emissão menores vão ser cada vez mais presentes, digamos assim. Um fundo muito pequeno ali, com uma base muito pequena, vai ser muito difícil, né, dele fazer uma captação relevante. Apesar de que hoje eu acho que está até mais fácil, né, com todas as redes sociais, etc e tal, o marketing ficou mais fácil, né? Antigamente aí, era o pessoal ir jantando e almoçando com investidores ali para tentar ali captação, e hoje em dia vocês podem vir em lives, enfim. Então, isso é muito legal. Então, assim, eu tendo a ser mais otimista em relação a isso, na medida que o mercado vai crescendo. Só que também existe muita assimetria de informação. Vou dar até um passo atrás do que o Nod falou. Assim, fazer um experimento, né? Eu nunca tentei, não, porque eu tenho medo de ser preso, mas sair pela rua perguntando se a pessoa conhece fundos imobiliários, né? Assim, o pessoal vai achar que eu tô doido, né? Vai chamar a polícia, porque realmente, né? É um mercado muito pequeno. E para quem investe, que já é um mercado pequeno, também chuto dizer que poucas são as pessoas ali, percentualmente falando, que acompanham de fato, né, no dia a dia, que leem o relatório gerencial, né, assim, a pessoa lê o relatório gerencial, para mim, já está ali, né, bem à frente de muitas pessoas. Então, eu sempre falo para as pessoas, gente, leiam os relatórios gerenciais. Eu já ouvi você falando disso muito também, né, Nod? Inclusive, teve uma live que você fez que eu achei muito bacana, cara. Inclusive, parabéns. De uma dica simples para quem está começando a investir em fundos imobiliários, está aí vendo a gente. O Nod falava, né, assim, olha, anota o porquê que você comprou aquele fundo imobiliário. Estuda ali os relatórios gerenciais de alguns meses e anota. Eu falei, caramba, né? Simples, mas muito legal, né, essa dica, assim. Então, aí, parabéns pelo todo o trabalho. Mas eu concordo, eu acho que tem muita assimetria de informação. O próprio AFHI, né, o B sempre fala isso. Então, gente, assim, a gente tem que prestigiar essa galera também, porque né, a gestão está fazendo todo um esforço ali de fazer uma emissão com taxas baixas, e a galera vai, às vezes, ali para outras emissões
né, de casas maiores que pagam, às vezes, que não precisariam tanto, né, de taxas tão grandes, e ainda assim tem aquelas taxas aí bem salgadinhas, né? Mas assim, respondendo um pouco mais objetivamente, Paulo, eu concordo com você, a taxa importa, ponto, tá? Os estudos, inclusive lá nos Estados Unidos tem muitos estudos sobre isso, né? Que a taxa importa e come a rentabilidade ao longo do tempo, mas eu gosto de pensar que com o aumento da indústria, a gestão vai ali ter mais incentivo, né? A reduzir as taxas, né? Alguns fundos, inclusive, em termos de taxa de gestão, tem até taxa escalonada, né? Na medida que o fundo vai crescendo, vai fazendo uma taxa menor aí. Então, assim, eu sou otimista em relação à indústria. A gente vê lá na indústria norte-americana que, de fato, né, alguns fundos já têm taxas aí bem mais baixas, né? Meu caro, em relação a fundo de papel, IPCA baixo, fundo de papel indexado a IPCA, precifica para baixo. Acho que oportunidade, você prefere ali ter outra estratégia em relação a isso? Eu acho que a questão aí é o seguinte: a gente vê pessoas reclamando que o fundo que é atrelado ao IPCA diminuiu